Salve, salve, boa noite a todos. Quem vos fala é o professor Alípio. Estamos iniciando mais uma aula semanal de contabilidade pública nesta quinta-feira. Não sei se você me assiste de Manaus, de fora do Amazonas, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o seu objetivo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, tá? Às minhas aulas, tá? Muito obrigado pelo prestígio. Seguinte, esse projeto nasceu aí no final de abril, início de maio, e nós estamos dando semanalmente aulas de contabilidade pública para as mais diversas finalidades. Então, se você me assiste pela primeira vez, já vou te adiantar que existe um site em que eu coloquei todas essas aulas, o link de todas elas, tá? Que você pode acessar e que você então também pode baixar o material correspondente a cada aula, tá? Então a proposta é, toda quinta-feira nós nos encontrarmos aqui para falar sobre contabilidade pública e abordar um tema específico envolvendo a contabilidade no setor público, tá bom? Aqui no vídeo está aparecendo o QR Code que você pode acessar então o site das aulas. Basta direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code e acessar o conteúdo, tudo bem? Em relação à aula de hoje, nós também temos um material específico e que você também pode acessar por meio do QR Code que agora aparece aí no vídeo. Então você vai buscar esse material, vai baixar esse material e vai então posteriormente assistir novamente essa aula para então fazer a aula exercício. Reproduzir aí na sua casa, no seu escritório, no seu lar, onde quer que você esteja, exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então é uma forma que eu encontrei para que você fixe o conceito dado aqui nessa aula virtual. Tudo bem? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bem, no papo de hoje, nós vamos falar sobre a contabilização dos repasses financeiros correspondente aos destaques realizados numa aula passada que eu dei. Então, se você não assistiu às aulas, se é a primeira vez que você me assiste agora, volte aí no site, acesse as aulas. Essa é a nossa 12ª aula. São 7 aulas no módulo 1 e mais 5 aulas agora no módulo 2. E nós percorreremos até o módulo 5, fechando 30 aulas de contabilidade pública. É um conteúdo bastante rico que eu coloco à sua disposição para que você então o utilize para a sua finalidade, qualquer que seja a sua finalidade. Tudo bem? Então o papo de hoje vai ser sobre movimentação financeira. Tudo bem? Olha só, como eu sempre faço, eu tenho que agradecer primeiramente meu amigo aqui, Ocimar Freitas, que me cede o espaço para gerar essas imagens para você, aqui do Estúdio Fato Amazônico, Manaus, no Amazonas. E também quero agradecer a equipe que me apoia aqui, na pessoa do Samuel, que hoje está aqui à noite comigo. Jaqueline também, que hoje não está conosco aqui, mas sempre está conosco aqui nas aulas. Agradeço também ao apoio dado pela Audicom, na pessoa da presidente Belene Cunha. A Audicom é a nossa associação dos ministros e conselheiros substitutos do Brasil, da qual faço parte. Obrigado também pelo apoio dado pelo Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do professor, doutor, contador André Caria. E por fim também o professor André Luiz, do Cátedra de Brasília, que é um dos cursos que mais aprovam no Brasil. Tudo bem? Então, eu acho que estamos apresentados, tá? Vamos direto ao assunto, que tem um conteúdo muito interessante para você, para tratar com você na aula de hoje, que eu espero que seja bastante enriquecedor, que eu espero então que caia algumas fichas aí e você entenda melhor como é que funciona a mecânica orçamentária e financeira no setor público. Tudo bem? Então, Samuel, me coloca aqui no telão, por favor.
tá? Que a gente já vai conversar com nossos colegas aí, nossos alunos. Então, o papo de hoje, como eu disse, está aqui no telão, é sobre a contabilização dos repasses correspondentes ao destaque do crédito orçamentário. O que isso significa? Vamos primeiro aqui dar uma passada. Onde é que eu encontro esse assunto, hein? Você vai encontrar esse assunto no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, está aparecendo aí no telão. 11ª edição, você pode baixar esse manual visitando o site da Secretaria de Tesouro Nacional ou por intermédio de uma busca simples no Google, tá? Basta colocar aí na expressão de busca MCASP 11ª edição, que você vai recuperar esse documento rapidamente. Lá na página 69, ela abre o assunto transações intra-orçamentárias e descentralizações. Na parte superior aí, você vê o tópico 3.6.7. E a partir daqui é que ele começa a abordar as transferências intra-orçamentárias. Transferências intra-orçamentárias são aquelas transferências de crédito orçamentário que ocorrem dentro de uma mesma esfera governamental. Isso acontece no governo federal, no governo estadual ou nos governos municipais. Então, existe uma troca de limites de créditos entre as unidades. Só que essa troca de limite de créditos, ela satisfaz apenas a disponibilidade do crédito orçamentário. Como assim? A unidade que recebe o crédito, ela, com esse crédito, poderá apenas empenhar e liquidar. Ela não pode pagar. Ela precisa do recurso financeiro correspondente a esse crédito que ela recebe. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os repasses. Está aqui, ó. Deixa eu só grifar aqui para você. Então está aqui, ó. O repasse é a descentralização dos recursos financeiros. Numa aula aí, já eu vou revisar para você. Numa aula do módulo 1, eu falei sobre a movimentação externa do crédito orçamentário. Tá? Então, essa descentralização de recursos financeiros corresponde ao complemento dessa movimentação externa, que agora a gente vai ver como é que é contabilizado a movimentação financeira, já que lá naquela aula, né, a gente viu a movimentação orçamentária. Então, o orçamento público é como se fosse uma moeda, que tem de um lado a autorização orçamentária e de outro lado a autorização financeira. Tudo bem? Então, repasse é a descentralização dos recursos financeiros vinculado ao orçamento, recebidos anteriormente sob a forma de cota realizada pelos órgãos setoriais da programação financeira, que os transfere para uma entidade de administração indireta a ele vinculada, ou para outro órgão, secretaria ou ministério. O repasse pode ocorrer entre órgãos da administração direta, que é o que nós vamos ver agora, tá? E na verdade esses repasses eles vão atender a composições que existem entre os órgãos. Por exemplo, um convênio que é realizado dentro da mesma esfera governamental, movimentando aí órgãos distintos. Então aqui, é nesse contexto que nós vamos trabalhar a aula de hoje, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre o subrepasse, que vai atender a parte financeira da provisão, que foi uma aula também que eu dei anteriormente, tá? Mas por hoje a gente vai trabalhar sobre o repasse. Prosseguindo, assim, página 72 aqui, ó, na parte inferior direita do vídeo, na página 72 do MCASP, 11ª edição, você então vai encontrar os conceitos de repasse e subrepasse. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma breve recordação, uma volta no tempo. Aula exercício 3, tá lá no site, tá? O site vai te remeter ao meu canal do YouTube e aí você pode assistir essa aula 3. Por hora, eu vou relembrar para você rapidamente o que nós dissemos na aula 3, porque o conteúdo dela é um requisito para a aula de hoje. Então vamos lá. Aula 3, módulo 2. Movimentação externa de créditos orçamentários.
destaques de créditos orçamentários. Vamos lá. Então, eu tinha mostrado para vocês esse cenário aqui, né? Em que eu tenho diversos destaques de créditos orçamentários que circularam por toda a administração pública, seja federal, estadual ou municipal. Então, como eu disse, quando um órgão destaca um valor do seu orçamento para um outro órgão, evidentemente da mesma esfera de governo, o órgão que destaca, que envia esse crédito, ele perde crédito disponível, enquanto que o órgão que recebe essa autorização orçamentária, ele ganha crédito disponível. Por ganhar crédito disponível, essa unidade pode então empenhar e liquidar, mas ela não pode pagar. Por quê? Porque ainda falta o órgão de origem encaminhar a parte financeira, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Quando isso acontece, a cada destaque enviado, eu vou ter um correspondente repasse financeiro. Olha só, estou marcando aqui diversos deles. Existem repasses que circulam dentro da administração direta, que são esses dois aqui, ó. Existem repasses que vão atender a administração direta e indireta, que é esse aqui, ó, ou esse aqui, ó. E existem repasses, senhores, que vão atender, vão circular na administração indireta, que é esse aqui, ó. Eu tenho duas autarquias trocando recursos financeiros entre si. Tudo bem? Então é assim que funciona o repasse no setor público. Então, doravante, quando você ouvir falar em repasse, remeta a esse contexto, tá? De troca de recursos financeiros entre órgãos orçamentários. Então vamos lá, vamos mais adiante. Naquela oportunidade, nós movimentamos o crédito orçamentário no valor de 600 unidades monetárias. O que nós fizemos? Nós debitamos essas 600 unidades na conta crédito disponível, reduzindo o saldo na unidade transferidora, e eu fiz esses dois lançamentos aqui, ó, débito e crédito. Então foi isso que nós fizemos. Muito bem. Lá mais adiante, deixa eu só puxar aqui, né? Essa tela aqui saltou ainda há pouco, tá? Lá na unidade beneficiária, ela também fez um lançamento. Veja que ela recebe o crédito e, em contrapartida, ela debita a conta 52222, que é a descentralização externa de créditos recebidos. Então, a partir daí, essa unidade pode empenhar e pode liquidar. Foi o que nós falamos na semana, acho que foi numa das semanas passadas aí, tá? Bem, para você entender de onde é que vem os valores de hoje, eu vou fazer também agora nessa tela uma apresentação bem resumida de tudo que nós vimos desde a primeira aula até aqui, tá? Então vamos lá. Na primeira aula, nós fixamos a despesa em 10.000 unidades monetárias, nós simulamos a fixação de uma lei orçamentária bem simplificada. Depois nós empenhamos 8.000, liquidamos 6.000 e aqui nós geramos restos a pagar não processados. Nós inclusive contabilizamos os restos a pagar não processados. Essa foi uma aula muito interessante que eu recomendo que você assista, se você não assistiu, para entender como é que funciona a contabilização da inscrição dos restos a pagar não processado. Por fim, houve um pagamento de 2.000 unidades monetárias. Veja, houve arrecadação de 10.000 e paguei 2.000. Consequentemente, eu tenho quanto em caixa? Eu tenho na conta única 8.000 unidades monetárias. Então, isso foi o resumo das nossas aulas até aqui. Muito bem, esse é o balanço patrimonial que retrata essa situação que eu acabei de falar para vocês, tá? Eu tenho 8.000 na conta única, tá? Em razão
da matemática que nós acabamos de fazer, arrecadação versus pagamento. E nesse processo eu comprei resmas de papel no valor de 6.000 unidades monetárias. Então eu tenho um total de 14.000 de ativo, menos 4.000 de saldo de passivo exigível, uma vez que nós pagamos aqui os 2.000 para o nosso fornecedor, eu tenho então 10.000 de resultado acumulado, de superávit patrimonial. Totalizando aqui mais 14.000 no passivo. 10.000 mais 4.000. Aí eu fecho 14.000 e 14.000. Tudo bem? Então nós vamos partir desse contexto para a aula de hoje. A partir desse balanço patrimonial aqui. Bem, então vamos para a aula de hoje, né? Tem muita coisa para mostrar para você. Aula exercício 05, módulo 2, contabilização dos repasses. Como é que eu faço isso? Bem, nós temos uma apostila e aqui eu vou me permitir parar um pouquinho aqui a aula, tá? Para apresentar essa apostila para você. Então, lá naquele QR Code que você acessou, você então vai ver esse conteúdo que eu estou passando aqui para você, ó. Essa apostila é de hoje, tá? É a aula exercício de hoje. Então, nós temos aí aula 5, módulo 2, contabilizando os repasses correspondentes aos destaques do crédito orçamentário. 600 unidades orçamentárias. Alípio, por que 600 unidades orçamentárias? Isso aqui, na verdade, é uma hipótese, tá? Poderia ser 700, poderia ser 300. O que eu não posso é estourar o saldo que eu tinha. Eu tenho um saldo de 8.000. Então, posso fazer uma transferência de até 8.000, tá? Então, vamos lá. Na página 2, nós temos os registros contábeis. Aqui uma novidade, presta atenção. Na unidade transferidora, que é aquela que vai enviar o recurso financeiro, o repasse, e também nós vamos ver como é que é contabilizado na unidade recebedora. Então a aula vai ser bem completa hoje, tudo bem? Na página 3, eu vou mostrar para você como é que fica o balanço patrimonial na unidade transferidora após o repasse realizado. Tá? Então, nós vamos preencher isso aqui. Prosseguindo. Aí eu estou apresentando pela primeira vez aqui nas aulas a demonstração das variações patrimoniais. Até então, eu não havia apresentado a vocês. Então, esse é um demonstrativo muito importante no setor público, que ela é semelhante, a função dela é apresentar as contas de resultado no setor público. Por isso, demonstrações das variações patrimoniais. Nós temos duas categorias de variações, as variações aumentativas e as diminutivas. Essa DVP, esse é o termo, tá? Demonstração das variações patrimoniais, ou, no bom português, DVP, tá? Ela está para o balanço patrimonial no setor público, assim como a DRE, demonstração do resultado do exercício, está para a contabilidade no setor privado. Então a função é a mesma, é apresentar contas de resultado. Tudo bem? Depois disso, nós temos o balanço patrimonial na unidade recebedora. Eu vou mostrar como é que fica o balanço patrimonial na unidade que recebe, que é beneficiária do repasse. E, por fim, eu também vou fechar com a demonstração das variações patrimoniais também na unidade recebedora. Então, veja, em síntese, na unidade transferidora, eu vou ter uma variação patrimonial diminutiva, enquanto que na unidade recebedora eu vou ter uma variação patrimonial aumentativa. Não vá confundir aí, tá? É muito simples. Que eu vou mostrar então aqui para vocês. Vamos voltar então ao nosso telão para a gente então prosseguir na nossa aula de hoje. Então vamos lá. Contabilizando os repasses correspondentes aos destaques do crédito orçamentário. 600 unidades monetárias. Vamos lá. Olha só o que nós temos, eu ainda há pouco apresentei para você,
está lá na nossa apostila, na nossa aula, exercício. Então, eu tenho a conta única que você vai ver se consultar as aulas anteriores, né? Nós arrecadamos 10 mil, nós pagamos 2 mil, ficou quanto em saldo? 8 mil unidades monetárias, tá? Desses 8 mil, eu vou transferir 600 unidades monetárias para, então, eu tornar possível que a unidade destinatária pague os seus fornecedores pelo uso do crédito que ela recebeu, tá? Pelo uso do destaque. Muito bem? Então, além disso, eu tenho a conta variação patrimonial diminutiva, classe 4 aqui do nosso plano de contas, que é 3511. Transferências concedidas para execução orçamentária. Então, por isso que ela reduz. O que vai acontecer com essa conta? Ela vai marcar essa redução. Como assim? Veja, se eu estou transferindo para a minha unidade beneficiária, eu vou retirar isso da conta única. Está marcado aqui, ó. É 600 unidades monetárias. O que eu faço com esse valor? Eu credito na conta única. Com isso, eu reduzo o saldo da minha conta única, né? Então, eu tinha 10 mil, paguei 2 mil, fiquei com 8, menos 600, eu fico com quanto? 7.400. Tudo bem? Então, esse é o novo saldo da conta única. Em contrapartida, eu vou gerar um registro contábil numa conta de resultado. Detalhe, tá? Isso aqui é uma conta de resultado no setor público. Lembrando que no setor público o termo genérico é variação aumentativa, que é um conteúdo mais amplo do que no setor privado, na contabilidade empresarial, tá? A receita não é apenas a única variação que ocorre no setor público, assim como a despesa. Existem outras categorias de variação. Por exemplo, categorias de variações. Por exemplo, com uma doação que ocorre, doação recebida, doação concedida, uma permuta entre órgãos. Então, eu vou gerar variações patrimoniais também, tá? Detalhe, essa é uma informação de natureza patrimonial. Por quê? Porque ela mexe, ela altera o patrimônio contábil da unidade transferidora. Então, entenderam aqui o lançamento, né? Como é que isso impacta o nosso balanço patrimonial? Tá aí, ó, na unidade transferidora. Então, eu tenho lá os 8 mil de saldo. Com esse lançamento, olha o que acontece. 600 aqui, eu reduzo o saldo, eu vou para 7.400. 7.400 com estoque de 6 mil, eu vou para 13.400. Alipe, mas de onde é que veio esse estoque? Você volta lá na minha aula, no módulo 1, no momento em que eu então fixo a despesa, empenho e liquido, eu compro 6 mil em resmas de papel. Volta lá na aula que você vai entender de onde é que veio esse valor, tá? Então, fecho aqui o total de 13.400. Menos 4 mil aqui. Aí eu tenho, que é uma pendência que eu tenho de pagamento, né? Esse valor, então, que eu paguei, que eu transferi, ele vai alterar o resultado acumulado no PL aqui, ó. Então, eu tinha 10 mil menos 6 mil, eu fico com 9.400, tá? Então, somando isso mais isso, eu tenho 13.400. Então, o meu balanço patrimonial ele permanece equilibrado, sendo que aqui ocorreu uma variação patrimonial diminutiva ou um fato modificativo diminutivo, uma vez que o saldo do PL foi alterado para menos. Acho que entenderam aí, né? É o mesmo conceito da contabilidade empresarial, tá? Então aqui ocorreu um fato modificativo diminutivo. Vamos lá. A DVP, a demonstração das variações patrimoniais nessa mesma unidade transferidora, ficou assim, ó. Ela registrou esse fato dessa forma. Olha só, 600 aqui, nessa rubrica aqui, ó, transferências e delegações concedidas,
Tá? Aqui só uma observação. Quando eu fiz esse lançamento, cadê aqui? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quando eu fiz esse lançamento aqui, ó, e movimentei essa conta 3511, lá no sistema de informação contábil informatizado, ele registrou e exportou esse valor para a DVP, e ao exportar, ele alocou esse valor dentro dessa rubrica, transferências e delegações concedidas, que é uma variação diminutiva. Então veja que coisa interessante. O lançamento ele é creditado e debitado. O débito que foi dado na conta única, ele vai aparecer no balanço patrimonial. Presta atenção nisso aqui, ó. No balanço patrimonial, está aqui ó, o débito, tá? O crédito que ocorreu na conta única, ele aparece no balanço patrimonial. O débito que ocorreu na conta de resultado, deixa eu só voltar aqui com você. O débito que ocorreu na conta de resultado, ele vai ser registrado num outro demonstrativo, né, na DVP. Então, crédito no balanço patrimonial, débito na DVP. Então, é como se o lançamento ficasse dividido. Uma perna dele está no balanço patrimonial e a outra perna se encontra na DVP. Então, por isso que o balanço patrimonial ele vai ser reduzido, porque ele não tem o crédito correspondente registrado, o débito correspondente registrado dentro dele. O débito vai ser registrado no outro demonstrativo contábil, na DVP. Tá? Então, por isso que ele então reduz o saldo. Então, só para a gente então reafirmar e ressaltar essa informação. O que eu tenho mais aqui? Quando o sistema então registra 600 aqui, ó, transferências e delegações concedidas, ele calcula o total das variações patrimoniais diminutivas, 600 também, tá? E calcula também de antemão o resultado patrimonial do exercício. Bem, o resultado patrimonial do exercício, ele decorre da diferença entre a variação patrimonial aumentativa menos as variações patrimoniais diminutivas. Alípio, por que está negativo aqui, ó? Pelo seguinte, porque nós estamos registrando apenas na DVP da unidade recebedora. Então, na unidade recebedora, não houve nenhuma movimentação na DVP relacionada à variação patrimonial aumentativa, apenas diminutiva. A aumentativa ocorreu lá na unidade transferidora, não confundir as coisas, né? Então, lá ocorreu uma movimentação e aqui ocorreu outra movimentação. Tudo bem? Lá negativa, perdão, lá negativa e aqui positiva, né? Que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Na unidade recebedora, que é o lado então positivo dessa junção de operações, então que vai ocorrer o recebimento desse valor, tá? Então, como é que eu faço isso? A conta única ela está zerada, eu não tenho nenhum valor registrado na conta transferências recebidas para execução orçamentária, na classe 4 aqui, variações aumentativas, lá variações diminutivas. Então, como eu não tinha lá nenhuma variação aumentativa, ficou apenas a diminutiva, por isso o saldo negativo lá, tudo bem? Aqui vai apresentar um saldo positivo, que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. A conta só diferencia pelo primeiro dígito. Lá é 35, aqui é 45. Lá é diminutiva, aqui é aumentativa. Tá? Então, guarde essa correlação aí. Transferências recebidas. Lá na anterior, na unidade transferidora, transferências concedidas. Então, é importante esse termo aqui, ó, que diferencia as duas operações. Alípio, como é que eu faço esse lançamento? Simples, tá? Se a unidade transferidora enviou um determinado valor para essa unidade recebedora, quando esse valor chega na unidade recebedora, eu vou então registrar isso na conta única como disponível, tá aqui, ó, e vou registrar isso como uma variação aumentativa
600 aqui nessa conta aqui, ó. Então, essa conta aqui vai movimentar a DVP, demonstrações e variações patrimoniais, e essa conta aqui, melhor, essa aqui vai movimentar o que? O balanço patrimonial. Então, o débito vai ocorrer no balanço patrimonial e o crédito vai ocorrer na DVP, né? Foi o inverso do que ocorreu lá na transferidora. Lá na transferidora, o crédito ocorreu no balanço patrimonial e o débito ocorreu na DVP, tá? São situações inversas. Então vamos lá. Como é que fica o meu balanço patrimonial na unidade recebedora, pessoal? Bem, a conta única, eu não tinha valor nenhum, como eu estou demonstrando aqui para você, o balanço está todo em branco. Quando esse valor, então, é registrado, eu vou, como eu fiz ainda há pouco, debitei a conta única, o sistema informatizado pega essa informação, exporta para o balanço patrimonial e aloca o valor nessa conta única. A partir daí, essa unidade já pode pagar o seu fornecedor, desde que, evidentemente, a despesa já tenha sido liquidada. Então, ele já pode pagar. E haja autorização do ordenador de despesa, tá? Bem, como é que eu fecho o meu balanço patrimonial? Eu registrei, então, 600 unidades monetárias lá no ativo circulante, dentro da conta única. Total do ativo, 600. Eu não tenho passivo de curto prazo, eu não tenho passivo de longo prazo. Então, se eu não tenho dívida nenhuma, o saldo vai ficar no PL dessa unidade, 600 e 600. Então, eu tenho aqui, fecho aqui o total, né? Total de passivo, tudo isso aqui, ó. Passivo incluindo o PL, né? 600, aqui, ó. E total do ativo, 600. Alípio, como é que fica a DVP nessa unidade recebedora? Bem, eu vou mostrar aqui para você, tá? Transferências de delegações recebidas 600 unidades monetárias. Então, essa DVP aqui expressa como que aquele valor que a unidade recebeu vai ser registrado, tá? Lembra que na DVP da unidade transferidora, ela foi alocada nessa conta aqui, só que o termo era concedidas, né? Transferências e delegações concedidas. Aqui, transferências e delegações recebidas, tá? 600 unidades monetárias, ok? Total das variações patrimoniais, então, 600 unidades monetárias. Tudo bem? Deixa eu ver o que eu tenho aqui para você. Então, só vou fazer o resumo. Samuel, me coloca aqui, então, no vídeo. Depois a gente volta para o telão novamente para a gente apresentar aqui. Então, pessoal, na aula de hoje, como resumo, tá? Eu tenho duas unidades, tá? Em que as duas trocam créditos orçamentários entre si. Isso ocorreu numa aula passada, tá? No caso, uma movimentação externa do crédito orçamentário, conhecida como destaque. Ok. Quando ocorre essa movimentação, então, uma unidade transfere para outra unidade parte do seu crédito disponível. Tá? Na unidade recebedora, ela, de posse desse crédito disponível, ela pode, então, empenhar e liquidar a sua despesa. Tá? O empenho e liquidação da despesa eu já mostrei para você aqui em aulas passadas. Só que falta o financeiro. Né? Ela assume a obrigação perante o seu fornecedor, mas precisa do recurso financeiro correspondente. De onde é que vem esse recurso financeiro? Também da unidade de origem. Então, no segundo momento, esse recurso financeiro vai ser movimentado para essa unidade destinatária e ele vai ser então registrado na conta única, da forma que eu mostrei aqui para você. De posse do recurso na conta única, se essa despesa já foi liquidada, já foi atestada a despesa, tiver tudo tranquilo, ela pode então pagar o seu fornecedor com esse recurso. Evidentemente que ela também vai prestar conta desse recurso para com a unidade transferidora, principalmente nos casos de convênios que são ajustados entre unidades governamentais distintas,
entre órgãos orçamentários distintos. E na aula passada, quando eu falei sobre a movimentação do crédito orçamentário, eu falei que em dadas situações é possível que uma unidade precise, por exemplo, uma escola, uma secretaria de saúde, precise construir uma escola, ela dispõe de recursos orçamentários, mas ela não tem a expertise. Então, ela repassa o recurso orçamentário para a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras, então, realiza, constrói a escola, realiza a despesa, tá? Ela empenha e liquida, e depois a Secretaria de Educação, acho que é Educação, né? Ela, então, transfere, está falando, acho que em saúde, ela então transfere o recurso financeiro correspondente para a Secretaria de Obras, então pagar o seu fornecedor, né? Pode ser um hospital, pode ser também a construção de uma rodovia, pode ser um calçamento, pode ser qualquer despesa em que haja uma cooperação na sua realização entre diversas unidades orgânicas orçamentárias, tá? Então, em síntese, a aula de hoje ela se põe no contexto financeiro dessas trocas orçamentárias. Então, só voltando agora aqui no telão, Samuel, por favor. Então, o que eu apresento aqui para vocês, como sempre mostro ao final da aula, para quem quiser me seguir lá no YouTube, eu tenho aqui o QR Code, que você pode, então, dirigir a câmera do seu celular. Lá você vai acessar não somente essas aulas de contabilidade pública, mas existem outras aulas lá que eu gravei e que eu disponibilizo para a comunidade, que aborda, por exemplo, o orçamento governamental, que aborda a contabilidade empresarial, né? Então, tem algumas aulas por lá. Então, acesse o canal, se inscreva, compartilhe o conteúdo, dê lá o seu like nas aulas, tá? Aperte lá o sininho para então receber as novidades que a gente então está gerando semanalmente para o canal. Para quem quiser então me seguir aí no Instagram, também tem o QR Code, me siga por lá, me acompanhe por lá. Então, voltando novamente aqui, Samuel, para me despedir do pessoal. Gente, então foi um prazer estar hoje com vocês, muito obrigado então pela atenção dispensada. Espero vê-los novamente na próxima aula, em que nós vamos falar sobre a contabilização dos subrepasses, né? Como é que isso vai ocorrer no setor público, qual é a finalidade, para atender, no caso, às provisões. Hoje nós tratamos dos destaques, então na semana que vem nós vamos tratar dos subrepasses, que é a parte financeira das provisões. Tá bom? Então, uma ótima noite a todos, espero você na próxima semana. Um forte abraço, muito obrigado.